Bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem. Deixa eu só arrumar minha cadeira. Se não virar a mesa, eu tô lá no teto. Prontinho. Queria agradecer a todos que estiveram aqui ouvindo a primeira live. Fiquei muito satisfeita de ter bastante pessoas aqui. Tá chiando, vamos ver se melhora. Tá melhor um pouquinho agora o áudio, tá chiando ainda. E aí? Se continuar, eu tiro. Vão me sinalizando. Ontem eu falei um pouquinho. Eu vou tirar, tá? Pra ver se... Ontem eu comecei a leitura do livro Em Busca da Felicidade. O mesa eu jogo tudo no chão, que eu sou extremamente estabanada. E vamos ver se agora melhora. Ontem eu comecei a leitura do livro, eu li um pouquinho sobre a biografia do autor e o primeiro prefácio, que foi um prefácio feito por um psicólogo, Gordon Allport. E hoje eu separei para poder ler o prefácio do autor em relação ao livro de 1984, que seria a primeira edição. Vamos lá. Vão sinalizando, vão informando, vão colocando os pensamentos de vocês para que eu possa ler e a gente pensar juntos aqui. Prefácio do autor à edição de 1984. Este livro já viveu o suficiente para entrar na 73ª impressão em inglês. No Brasil a gente tá, esse aqui é da edição 55. Além de ter sido publicado em outras 19 línguas. Apenas as edições em inglês venderam quase 2,5 milhões de exemplares. Esses são os fatos e que é possível que eles sejam o motivo pelo qual os repórteres de jornais norte-americanos e especialmente das emissoras de TV começam suas entrevistas. Depois de listarem esses fatos com a exclamação: Dr. Frank, seu livro se transformou num autêntico best-seller. Como você se sente com este tamanho sucesso? Ao que costumo responder que, em primeiro lugar, vejo no status de best-seller do meu livro não tanto uma conquista e realização da minha parte, como uma expressão da miséria dos nossos tempos. Se centenas de milhares de pessoas procuram um livro cujo título promete abordar o problema do sentido da vida, deve ser uma questão que as está incomodando muito. Interessante pensar sobre isso, né? Às vezes a gente olha para um livro e pensa no autor, mas o quanto aquele tema daquele livro, né? A gente às vezes pensa no que o autor quis expressar. Então a gente poderia olhar também para o interesse das pessoas para aquele livro. Então há uma semelhança a se pensar aí, há uma identificação. Então, todo o material que é escrito, que é trazido, é pensado por alguém, facilmente a gente consegue se identificar. Por isso que a literatura ela tem um olhar muito interessante para a gente introduzir na nossa vida, né? Porque alguém já pensou e já pôs aquilo no papel. E isso nos ajuda a elaborar as nossas emoções. Continuando. Certamente, algo mais pode ter contribuído para o impacto do livro. Sua segunda parte teórica. Conceitos fundamentais da logoterapia. Focaliza a lição que o leitor pode ter tirado da primeira parte, o relato autobiográfico, experiências num campo de concentração, enquanto que esta serve como validação existencial das minhas teorias. Assim, as duas partes dão credibilidade uma à outra. Não tinha nada disso em mente quando escrevi o livro em 45.
E o fiz no espaço de 9 dias, com a firme determinação de ter o livro publicado anonimamente. Com efeito, a primeira impressão da versão original alemã não mostra o meu nome na capa, apesar de, na última hora, eu haver finalmente cedido aos meus amigos, que estavam insistindo comigo para que deixasse o livro ser publicado com o meu nome, pelo menos na página de rosto, onde vai o título. Inicialmente, no entanto, havia sido escrito com a absoluta convicção de que, como obra anônima, nunca daria fama literária ao seu autor. Havia querido simplesmente transmitir ao leitor, através de um exemplo concreto, que a vida tem um sentido potencial sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis. Né? E aqui, para mim, é o trecho mais importante desse prefácio que ele traz. Eu vou repetir o restante do parágrafo para chegar na conclusão do que eu falo, que eu acho mais importante aqui. Havia querido simplesmente transmitir ao leitor, através de um exemplo concreto, que a vida tem um sentido potencial sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis, e considerava que, se a tese fosse demonstrada numa situação tão extrema como a de um campo de concentração, meu livro encontraria um público. Consequentemente, senti-me responsável pela tarefa de colocar no papel o que eu havia vivido. Pensava que poderia ser útil às pessoas que têm inclinação para o desespero. É muito comum, né, o paciente chegar no consultório, ou até mesmo enquanto amigos, parentes, ter esse contato com alguém que está em profundo desespero e não sabe o que fazer, não sabe como solucionar, não sabe como tentar encontrar um sentido naquele sofrimento. Isso não é romantizar o sofrimento em espécie alguma, né? Mas é tentar pensar para que isso serve na minha vida, qual a função disso. Continuando, ele fala assim: parece-me algo ao mesmo tempo estranho e notável o fato de que, entre as dúzias de livros que escrevi, precisamente este, que pretendia publicar anonimamente, de modo que nunca desse reputação ao seu autor, se transformasse num sucesso. Em consequência, não canso de alertar meus alunos, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Não, olha que interessante isso daqui, né? Vou abrir um parêntese aqui. Como é interessante o quanto na nossa atualidade é vendido que as pessoas precisam ser felizes, não tem que negar o que é ruim da vida, não se pode falar sobre o mal, a questão dessa lei da atração, né? Então, assim, se você fala coisas ruins, você atrai coisas ruins. Você não pode ficar vivendo se lamentando. Claro que não é algo extremo, que você tem que viver se lamentando, mas quer dizer que olhar para o que é ruim, né, e viver o que tem para ser vivido, enriquece e fortalece o ser humano, né? E ali, olha o que ele traz, quando ele fala assim: em consequência, não canso de alertar os meus alunos, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. A felicidade deve acontecer naturalmente. E o mesmo ocorre com o sucesso. Vocês precisam deixá-lo acontecer. Não se preocupem com ele. Quero que vocês escutem o que a sua consciência diz que devem fazer e coloquem-no em prática da melhor maneira possível. E então vocês verão que a longo prazo, estou dizendo, a longo prazo, o sucesso vai persegui-los. Precisamente
porque vocês esqueceram de pensar nele. Bem, pensando o seguinte, o que cada um considera sucesso, né? Seria andar num carro de 6 dígitos, né? Então, assim, o que seria sucesso? Sucesso seria conseguir dormir uma noite em paz com a sua família, saber que seus filhos estão bem, estão empregados, estão saudáveis, cada um tem a sua casa. O que é sucesso para você? Então, deixa aí nos comentários. Até gostaria de falar que quando a live encerra, os comentários somem. Então, deixa esse comentário para mim. Depois que a live terminar, volta no vídeo e comenta o que é sucesso para você. Para poder finalizar, se o texto do livro a seguir transmite, prezado leitor, uma lição que pode ser tirada de Auschwitz, o texto do parágrafo acima pode dar uma lição tirada de um best-seller involuntário. Quanto a esta nova edição, foi acrescentado um capítulo para atualizar as conclusões teóricas do livro. Já deixo aqui que quando chegar nessa parte teórica, é uma parte muito simples. Ele escreve justamente nesse sentido, para que qualquer pessoa consiga entender. E faz muito sentido quando a gente conseguir chegar nessa parte, algumas coisas explicando para a gente em relação a como conseguir chegar nessa busca por sentido. Então vamos lá. Quanto a esta nova edição, foi acrescentado um capítulo para atualizar as conclusões teóricas do livro, tirado de uma palestra que pronunciei como presidente honorário do 3º Congresso Mundial de Logoterapia, no Auditório Máximo da Universidade de Regensburg, República Federal da Alemanha, em junho de 83. Ele forma agora o pós-escrito de 84 a este livro e é intitulado A Tese do Otimismo Trágico. Parece pesado, né? Mas quando vocês chegarem nessa parte, quando a gente chegar lá, vocês vão ver o quanto é lindo. Espera-se que um certo otimismo com relação ao nosso futuro possa fluir das lições retiradas do nosso trágico passado. Agora eu vou começar. Eu separei apenas a primeira parte, de fato, do livro, porque a gente já leu os 2 prefácios. Então, eu vou começar contando a experiência dele no campo de concentração. Essa é a primeira parte do livro. Um psicólogo no campo de concentração. Deixa eu ver se tem comentários antes, para que eu possa lê-los. Antes que eu comece. Excelente, só um bom dia a todos. Então, um psicólogo no campo de concentração. Este livro não trata de fatos e acontecimentos externos, mas de experiências pessoais que milhares de prisioneiros viveram de muitas formas. É a história de um campo de concentração visto de dentro, contada por um de seus sobreviventes. Não vamos descrever os grandes horrores, já bastante denunciados, embora nem sempre se acredite neles, mas sim as inúmeras pequenas torturas. Em outras palavras, tentarei responder a seguinte pergunta: de que modo se refletia na mente do prisioneiro médio a vida cotidiana do campo de concentração? Diga-se de antemão que as experiências aqui relatadas não se relacionam tanto com acontecimentos nos campos de concentração grandes e famosos, mas com os que ocorreram em suas famigeradas filiais menores. É fato notório que justamente esses campos mais reduzidos eram autênticos locais de extermínio. Em pauta, estarão aqui não a paixão e morte dos grandes heróis e mártires, mas das pequenas vítimas, a pequena morte da grande massa.
Não vamos nos ocupar com aquilo que o capos são os prisioneiros que dispunham de privilégios. Não vamos nos ocupar com aquilo que o capo, nem este ou aquele prisioneiro renomado, sofreu ou tem para contar. Mas vamos tratar... Melhorou um pouquinho agora, vamos esperar, às vezes pode ser a conexão da internet. Vou voltar um pouquinho esse trecho. Não vamos nos ocupar com aquilo que o capo, nem este ou aquele prisioneiro renomado, sofreu ou tem para contar. Mas vamos tratar da paixão do prisioneiro comum e desconhecido. Este último não usava o distintivo em forma de braçadeira e era desprezado pelos capos. Enquanto ele passava fome até morrer de inanição, os capos não passavam mal. Houve até alguns que nunca se alimentaram tão bem em sua vida. Do ponto de vista psicológico e caracterológico, esses tipos de pessoa devem ser encarados antes como os SS, ou os guardas do campo de concentração. Os capos tinham se assemelhado a esses, psicológica e sociologicamente, e com eles colaboravam. Muitas vezes eram mais rigorosos que a guarda do campo de concentração e eram os piores algozes do prisioneiro comum, chegando, por exemplo, a bater com mais violência que a própria SS. Afinal, de antemão, somente eram escolhidos para capos aqueles prisioneiros que se prestavam a esse tipo de procedimento. E caso não fizessem jus ao que deles se esperava, eram imediatamente depostos. Ai, que bom que melhorou. Bom dia. Então, olha que interessante como ele narra o que acontecia lá no campo de concentração, onde ele fala da existência de um extermínio em massa, né? E como alguns prisioneiros se transformavam em pequenos chefes e que às vezes eles eram muito mais duros do que os próprios soldados da SS, né? Isso traz para vocês alguma semelhança com a nossa vida, né? Onde a gente às vezes percebe no nosso trabalho algumas pessoas que subiram de cargo e ali elas são às vezes mais duras do que os nossos próprios chefes, né? Então, o que isso quer dizer? O quanto às vezes em nós existe uma sementinha, né, que é a sementinha das nossas emoções, daquilo que ficou guardado, e numa oportunidade eu jogo aquilo para fora. É o famoso de poder e dinheiro que você conhece a pessoa, né? Então, assim, o que será, como você se percebe no mundo à sua volta, na sua família, né? Como você enquanto mãe, enquanto pai, enquanto filho, que lugar que você ocupa naquela família? No seu trabalho, que lugar você ocupa no seu trabalho, né? Você subiu de cargo? Você teve alguém que subiu de cargo e te coloca nessa posição de humilhação? Então, todos esses são pontos para poder se analisar em como eu me relaciono, como eu suporto, ou como às vezes eu faço alguém passar por essa situação e às vezes não me dou conta, né? Que bom que a internet, a conexão tá legal para alguns. Para quem não tá, né, Alice, que bom que melhorou. Eu acho que dá tempo de ler mais um trechinho, que é como ele vai falar que funcionava a seleção. Só um minutinho, senão meu telefone vai cair aqui. Pronto. Seleção ativa e passiva. O não iniciado que olha de fora, sem nunca ter estado num campo de concentração, geralmente tem uma ideia errada da situação num campo desses. Imagina a vida lá dentro de modo sentimental, simplista, de modo sentimental.
simplifica a realidade e não tem a menor ideia da feroz luta pela existência, mesmo entre os próprios prisioneiros e justamente nos campos menores. É violenta a luta pelo pão de cada dia e pela preservação e salvação da vida. Luta-se sem dó nem piedade pelos próprios interesses, sejam eles do indivíduo ou do seu grupo mais íntimo de amigos. Suponhamos, por exemplo, que seja iminente um transporte para levar certo número de internados para o outro campo de concentração, segundo a versão oficial. Mas há boas razões para supor que o destino seja a câmara de gás, porque o transporte de pessoas doentes e fracas representa uma seleção dos prisioneiros incapacitados de trabalhar, que deverão ser dizimados num campo maior, equipado com câmeras de gás e crematório. É neste momento que estoura a guerra de todos contra todos, ou melhor, de uns grupos e panelinhas contra outros. Cada qual procura proteger-se a si mesmo, ou os que lhe são chegados, pô-los a salvo do transporte, requisitá-los no último momento da lista do transporte. Um fato está claro para todos: para aquele que for salvo dessa maneira, outro terá que entrar na lista. Afinal de contas, o que importa é o número. O transporte terá que ser completado com determinado número de prisioneiros. Cada qual, então, representa pura e simplesmente uma cifra, pois na lista constam apenas os números dos prisioneiros. Afinal de contas, é preciso considerar que em Auschwitz, por exemplo, quando o prisioneiro passa pela recepção, ele é despojado de todos os haveres e assim também acaba ficando sem nenhum documento, de modo que, quem quiser, pode simplesmente adotar um nome qualquer, alegar outra profissão, etc. Não são poucos os que apelam para esse truque, por diversas razões. A única coisa que não dá margem a dúvidas e que interessa aos funcionários do campo de concentração é o número do prisioneiro, geralmente tatuado no corpo. Nenhum vigia ou supervisor tem a ideia de que exigir que o prisioneiro se identifique pelo nome, quando quer denunciá-lo, o que geralmente acontece por alegação de preguiça. Simplesmente verificar o número que todo prisioneiro precisa usar, costurado em determinados pontos da calça, do casaco e da capa, e uma nota. Verifica, né? Ocorrência muito temida por suas consequências. Voltemos ao caso do transporte previsto. Nessa situação, o prisioneiro não tem tempo nem disposição para se demorar em reflexões abstratas e morais. Cada qual só pensa em salvar a sua vida para os seus, que por ele esperam em casa, e preservar aqueles aos cuidados aos quais se sente ligado de alguma forma no campo de concentração. Por isso, não hesitará em dar um jeito de incluir outra pessoa, outro número no transporte. Ali é você ou você, né? Ali não tem... É muito complicado pensar que esse ponto nos leva a ter empatia com o nosso próximo, mas ao mesmo tempo nos leva a nos priorizar, né? Porque se você não for, alguém vai. E se alguém não for, vai ser você. Então, isso leva a essa divisão de pensamento do quanto eu, enquanto a pessoa que está vivendo aquilo, sou importante, eu preciso me preservar, mas ao mesmo tempo eu preciso ter empatia com o meu próximo. Então, é uma linha tênue que separa isso daí. Pelo que dissemos acima, já dá para entender que os capos eram resultado de uma espécie de seleção negativa. Para essa função somente se prestavam os indivíduos mais brutais, embora felizmente tenha havido, é claro, exceções, as quais deliberadamente não vamos considerar aqui. Mas além dessa seleção ativa efetuada, por assim dizer, pelo pessoal da SS, havia ainda uma seleção passiva. Existiam prisioneiros que viviam anos a fim,
a fio em campos de concentração e eram transferidos de um para outro, passando às vezes por dezenas deles. Dentre eles, em geral, somente conseguiam manter-se com vida aqueles que não tinham escrúpulos nessa luta pela preservação da vida e que não hesitavam em usar métodos violentos ou mesmo em roubar dos inimigos. Todos nós que escapamos com vida por milhares e milhares de felizes coincidências ou milagres divinos, seja lá como quisermos chamá-los, sabemos que podemos dizer, sem hesitação, que os melhores não voltaram. Então, eu vou parar o relato aqui, né, que faltam 3 minutos, e gostaria muito que vocês pontuassem aquilo que chamou mais atenção na leitura desse texto de hoje, onde ele vai falar um pouquinho sobre a autodefesa, sobre a autopreservação, essa necessidade de olhar um pouquinho para si, apesar de ter que cuidar um pouco dos outros, sobre como ele apresenta que os maus sobreviveram, né? Muitos sobreviveram por usar de métodos violentos, recursos possíveis, e como alguns outros milagrosamente se perceberam, não tendo que realizar esses métodos cruéis e mesmo assim foram poupados, o que talvez ele chamaria de sorte ou ele chamaria de uma provisão divina. Então deixa nos comentários o que você achou, o que você sentiu, quais são os pontos importantes para a gente poder pensar nesse trecho lido, né? Que cada um temos o nosso campo de concentração e ali nós precisamos sobreviver todos os dias. Então é isso, agradeço imensamente por aqueles que estiveram aqui por mais tempo ou por menor tempo. Quem não conseguiu depois ouve novamente. Compartilha essa live todos os dias para quem você gostaria que ouvisse, né, e auxiliasse também numa formação intelectual, como numa formação emocional, que é o ponto mais importante para que possamos sobreviver frente às nossas dificuldades. Então, muito obrigada, um grande abraço a todos, um excelente dia e até amanhã.